Hello, mamas lindas! Sejam bem-vindos a mais um Authentic Mama. Hoje a gente está com a Karina, que ela é analista de perfil comportamental. E a gente estava conversando e a gente sempre escuta aquela frase: eu criei meus filhos iguais, com as mesmas oportunidades, fazendo as mesmas coisas e eles são completamente diferentes. Esse é o problema. A gente não pode achar que criando os filhos iguais, dando as mesmas oportunidades, eles vão se desenvolver iguais, porque eles são pessoas diferentes, eles são indivíduos. E hoje a gente vai aprender um pouquinho, uma pincelada de quais são os perfis comportamentais, o que a gente consegue, identificar na criança, porque ela, já adiantando um pouco, ela já comentou que existe uma idade certa, porque a criança precisa responder aos questionários. Então, assim, o que a gente, como mães, consegue identificar na primeira infância sobre o comportamento dos nossos filhos, para alinhar as nossas expectativas, para alinhar a nossa forma de comunicação e para que a gente tenha uma educação mais assertiva, com menos frustrações, vamos dizer assim. E que a gente consiga desenvolver os nossos filhos na plenitude e da forma que realmente, do propósito que ele foi criado para se desenvolver. Então a Karina vai falar um pouquinho sobre isso e é isso, pode dar, Karina. Bom, hoje eu trabalho com casamento, eu trabalho com relacionamento de casais. E eu falo assim, mas o que isso tem a ver com criança? O que isso tem a ver com a primeira infância, né? A questão é que tudo que acontece com a gente na primeira infância, a gente leva pra vida e leva para os nossos casamentos. Então, a gente às vezes, os casais sofrem por coisas que aconteceu lá na infância. Então, é muito importante identificar isso. Então, assim, como que a gente pode saber, desde criança, o perfil comportamental, identificar como que é a criança, porque como a Dani disse, nós somos diferentes. Não existe, por mais que a gente fala assim, aquela pessoa é dominante, aquela pessoa é influente, aquela outra também é dominante. Não, elas são diferentes, porque os valores são diferentes, a criação, as crenças, elas são muito diferentes. E vamos falar um pouquinho do perfil comportamental, né? Que eu falei dominante, influente. Então, assim, Quais são? Nós temos, a gente fala assim, o DISC. O que é o DISC? É o dominante, o influente... Anotem aí, mamães, para vocês fazerem em casa. DISC, dominante, influente, estável e o conforme. Tá? Vou falar um pouquinho de cada, assim, de características desse perfil e você vai ver se você se identifica. O dominante é aquele que gosta de falar, dar ordens, né? Então ele gosta de desafios, né? A pessoa dominante gosta de competição, é uma pessoa competitiva. Aí tem o influente, que é uma pessoa que gosta de conversar, gosta de pessoas. O dominante é muito voltado a tarefas. Executar tarefas. O influente também é de executar, mas ele é voltado às pessoas. Ele gosta de pessoas, estar com pessoas e gosta de falar. E tem assim, o estável. Acho que tem duas influências aqui. Sim. O estável, ele é aquela pessoa que gosta de estabilidade, né? Segurança. O estável também é voltado a relacionamento, voltado às pessoas. Enquanto o influente gosta de falar, o estável gosta de ouvir. Então, sabe aquela pessoa mais calma, mais tranquila, que você fala, ela te ouve? Geralmente aquelas pessoas que parece que tá na testa escrito, pode falar? Eu sou só ouvidos. Então essa pessoa é estável. O estável gosta muito de planejamento, porque como ele precisa de segurança, ele tem que saber o que ele vai fazer. E tem o conforme. O conforme também é voltado a tarefas. Só que o conforme, ele gosta de regras, ele cumpre ali coisas burocráticas, ele gosta de tudo certinho, cronograma, ele é atento aos detalhes. Pessoas que gostam de ver detalhes. Às vezes, ele é confundido com pessoas pessimistas.
Uau. Porque ele vai olhar aquele detalhe que ninguém tá analista olhando. de risco, né? Sabe aquele texto que todo mundo leu, tá ok? Ele vai olhar, ele vai bater o olho, tá faltando um acento aqui? Uma vírgula. Uma vírgula. Então esse é o conforme. Vamos ser, assim, muito legal, né? A gente entendeu, né? Colocou aí o conteúdo em cada característica. Eu queria que você falasse, assim, mais assertivamente na infância. O que seria uma criança influente, por exemplo? Quais são os comportamentos típicos dessa criança? Para fazer o teste, como a Dani colocou, é importante ter uma idade. A partir dos 13 anos já pode fazer para identificar, para eles fazerem. Mas nós conseguimos identificar desde bebê, desde a criança ali na primeira infância, as características. E elas são confundidas com coisas que não são legais. Por exemplo, uma criança dominante. Dominante, tá? Vamos começar pelo dominante. Dominante. Ela é aquela criança que pode ser taxada, mas não deve, como desobediente, respondona, porque ela tem como característica desafio. Então, e ela gosta de falar, e ela gosta de ter a última palavra, ela gosta de ser ouvida. E às vezes os pais vão falar para a criança assim: põe blusa. A mãe fala: põe blusa. Ela: não quero. Não, mas tá frio, põe a blusa pra gente sair. Eu não quero. Aí, às vezes, a mãe, a gente se estressa, né? A gente fica nervosa. Eu tenho 3 filhos, eu sei Todo como mundo é aqui que é. tem conhecimento de causa, né? Inclusive, estou falando como mãe hoje. Isso. Eu tenho uma filha de 12 anos e um casal de gêmeos de 8. Legal. Então, assim, mãe. Então, a gente, às vezes, fala: põe a blusa logo e vambora. Pra evitar esse desgaste que desgasta a gente, desgasta a criança, pega 2 blusas. Ó, você quer pôr a blusa azul ou a verde? A criança vai olhar: eu quero azul. Ela decidiu que foi a blusa que ela quis. Mas ela saiu com blusa porque o objetivo da mãe era sair com a blusa. Eu acho que esse ponto aí, pra mim, é o mais importante. É alinhar as nossas expectativas. Porque tem mães que eu acho que é aquela coisa, cara, que a gente precisa trabalhar em nós primeiro. Porque tem mães que falam assim: eu que mando e acabou. Então, assim, existe eu que mando e acabou? Ok. Você quer ser eu que mando e acabou? Ok. Mas você vai ser um eu que manda e acabou e vai ter a criança gritando, é um estresse para sair de casa, é aquela criança que rodopia no supermercado. E a gente pode evitar esses certos tipos de reações. Por exemplo: não, eu não vou colocar a blusa, mas você vai porque eu tô mandando, mas eu não vou porque eu não quero. Então, você começa uma discussão e que se você já tem, né, essa consciência que a sua linguagem, a forma de você se comunicar com ela pode mudar imediatamente, por que a gente não vai absorver isso? Eu quero a minha vida mais fácil. Eu quero o meu relacionamento com os meus filhos mais leves. Eu já fui muito dessa eu que mando e acabou. E eu falei: não vai funcionar, porque eu me frustro, eu gasto as minhas energias onde eu não preciso, e quando a gente tem esse direcionamento que você dá, né, e essa visão de olhar o outro como um indivíduo diferente, que as pessoas não são iguais e que o dominante não é um mal educado, mas ele tem como essência o desafio. Por que não falar o vermelho ou o azul? Escolhe. E ele vai se satisfazer, você vai cumprir o objetivo, que é colocar a blusa, e todo mundo vai ficar feliz. Um outro exemplo é quando fica: vai tomar banho. A criança: não vou tomar banho, não quero tomar banho. Chega de uma outra forma. Falar assim: olha, daqui 10 minutos eu vou servir o jantar. Então, será que você consegue tomar banho em 10 minutos? Você desafiou a criança. A criança vai tomar banho e... claro, você precisa comemorar. Nossa, que legal, você conseguiu! Parabéns, você tomou banho, tô muito feliz com você. Lembrem-se, mães, eu não tô falando pra você deixar a criança da ordem. Ela tem que saber quem é a autoridade, que o pai e a mãe são autoridades, mas é a forma. Qual é o objetivo? É o tomar banho antes do jantar? Então comunique àquela criança como ela entende, como é mais fácil pra ela entender. Comunique e você vai ter o seu resultado. É sair com blusa? Vai sair com blusa. Ele só escolheu a cor da blusa, né? Então, é uma forma de entender. Voltamos tudo para comunicação, que eu acho que é a raiz de todos os problemas
é a falta dela. Da comunicação. Um influente, uma criança influente, é aquela Anota criança. aí, a dominante, ela pode ser confundida com a criança desobediente, mas ela não é, ela é desafiadora. A influente. A criança influente é aquela criança que gosta de conversar, gosta de falar, gosta de brincar. Que não, eu tenho uma em casa que ela fica dançando o dia inteiro e gosta de pegar o celular. Ela quer se expressar. Só que ela é muito voltada a esse relacionamento. Então ela faz amizade muito fácil, ela conversa muito fácil. Comunicativa. Sim, e tem níveis, né? Então tem às vezes aquelas crianças muito extrovertida e fala. Só que essa criança está no meio de pessoas mais nos outros comedidas. perfis. Outros perfis. Muitas vezes essas crianças ouvem e falam assim: deixa de ser exibida, menina. Fica quieta. Para de querer aparecer. Para de se aparecer. E a criança vai ouvindo aquilo. Vai tolando, né? Vai mudando a essência dela. E vai criando camadas e às vezes vai se escondendo. E aquele adulto que Deus criou para ser influente, para conversar, para falar, para conduzir pessoas, cresce e tá ali. Sem autoestima. Fica quietinho. Por quê? Porque ele ouviu a vida inteira que aquilo não era legal. Que é pra ele ficar quieto. Uau. Então, é muito importante estimular. Se você sabe que a criança gosta disso, ela se sente bem, vamos contar histórias pra criança. E aí? Então faz como que aquele personagem faz? Lê o livro, deixa a criança interpretar, deixa a criança falar, estimula ela, né? Aí tem o estável. O estável precisa de segurança. A criança estável, ela gosta de saber a rotina, ela gosta de rotina. Ela precisa ter segurança no que ela vai fazer. Que vai acontecer. Então, para ela é muito importante. A Olívia. É muito importante saber que ela vai para a escola, quando voltar ela vai almoçar, que à tarde ela vai brincar e que depois vai ter o horário do filminho e depois vai sair com os pais. Então, você tem a rotina. Agora, se você vira para uma criança estável, agora não vai mais fazer essa brincadeira porque eu preciso sair. Frustrou ali no momento. E agora? Como eu não vou fazer? Pede. Eu tava programada para aquilo ali, calma, né? E a criança estável, ela é voltada a relacionamentos também. Só que diferente do influente que faz amizade com todo mundo, ela faz amizade com aquelas pessoas que ela conhece, a amizade vai crescendo aos poucos e criam vínculos. Assim, sabe aquelas pessoas que têm amigos de infância? Que fez aquela amizade e vai ser amigo sempre. Leais. São muito leais os estáveis. Então, se as crianças, geralmente a criança estável não fala muito, ela é mais de ouvir, ela ouve. Então, assim... Ela funciona... Aí vamos colocar, assim, uma característica problemática. Então, é aquela criança que ela não consegue ser frustrada numa atividade, por exemplo. Se ela tá fazendo algo e ela não é avisada que aquilo vai terminar com antecedência, ela tem a reação. Sim, tipo, perde a estabilidade. Sim. Não, uma dica que eu fiz muito, que os meus já cresceram um pouco, mas até hoje eu dou esses comandos, que é quando tá na casa de amigos, tá lá brincando com outras crianças, o que a gente costuma fazer? Vambora, criança, tá na hora de ir embora. Aí a criança começa a chorar, e chora, e se joga no chão, não quer ir embora. Porque muitas vezes, imagina, gente, você tá lá brincando. Tá no meio de um restaurante comendo uma comida. Na hora que, imagina a criança, você sentou lá pra comer a comida, ou a criança, ela montou a brincadeira, terminou de montar, de repente, agora eu vou brincar. Na hora que ela vai brincar, o pai fala, vambora. E agora? Aí aquele chororô. Às vezes é isso. Poxa, ela se frustrou. Igual ele falou, na hora que chega o prato... Não, você não vai comer. Não vai comer. Tchau. Tá na hora de ir embora. Então, uma dica é falar para as crianças antecipadamente que você vai embora. Então, falar para as crianças assim, geralmente a criança é muito pequena, 2, 3 aninhos, não entende números. Mostra nas mãos. Eu fazia isso, 10, daqui 10, nós vamos embora. Então, termina a brincadeira... Organiza os brinquedos para pôr o sapato e a gente ir embora. Então, você já falou o que a criança vai fazer. Ok, continua a brincadeira. Passou um tempo, vai lá e tipo... 8, já desceu 2. Passou um tempo, 5. A criança já vai falando, tá acabando. E vai diminuindo. Quando chega 2, ela mesma já sabe que ela tem só um pouquinho para terminar. Então já vai guardando os brinquedos. Aí
já tá indo, nisso a gente já tá se despedindo Sim. e tal, e tipo, vambora. Você falou para a criança o que ela precisa fazer. É o combinado. O combinado não sai caro. Ah, nós vamos no shopping. Ó, nós vamos no shopping, nós vamos entrar na loja de brinquedo para ver o que tem de brinquedo, mas hoje não vamos comprar. A criança já sabe que ela vai olhar e não vai comprar. Então, assim, entendendo o perfil do seu filho, você consegue se comunicar da melhor forma. E o influente, o primeiro foi o dominante, que é tido como gosta de desafios desafio. ali, taxado como respondão mal educado. mal educado. O influente, que é a criança mais extrovertida. O curioso. Muitas vezes, falo a gente como mãe, né? Educadores. É isso. Porque eu me incluo, porque eu fiz isso. Sim. Deixa de ser curiosa, menina. Para de ser curiosa. Até eu entender e mudei minha frase com a minha filha. Porque a curiosidade é uma coisa muito boa. Isso você fala do influente, né? Eu O acho que pra influente- qualquer criança, um fluente é mais. É mais. Geralmente, Tá. Mas uma coisa que você percebe é que os filhos, as crianças, elas nascem criativas, né? E as mães vai podando. Deixa de ser curiosa, não mexe aí. Não vê. E na verdade, o que a gente tem que estimular? A curiosidade. É importante saber como funciona. E deixar bem claro que existe uma diferença entre curiosidade e ser enxerida, né? Querer saber o que não é pra saber, bisbilhoteira. Moça, Mal explica, educada, mal educada. E explicar pra criança, ó, até aqui, quando que você vai virar uma enxerida, bisbilhoteira? A partir do momento que você invade o espaço de outra pessoa. Mexer na bolsa da tia. Não pode. Não pode. Isso não é curiosidade. Não é curiosidade. Agora, saber como que funciona um brinquedo, ver o que tá por trás, o que, sabe? Então, assim, Do é mecanismo, entendi. deixa a criança, é importante isso. E o conforme, né? O conforme, a criança conforme, é aquela criança que gosta de regras, que cumpre regras. Que criança é essa, Karina? Pelo amor de Deus, cadê? Tô procurando essa. Olha, eu tenho um em casa. Ai, que Eu engraçado. tenho um conforme em casa. Então, assim, eu falo uma vez, ele vai fazer sempre daquela forma. Então, assim, tem as irmãs, vou dar o meu exemplo, as irmãs dele. Ah, vamos fazer. A mamãe disse uma vez que não pode fazer isso. Então, uma vez foi dito, não precisa dizer mais. Gente, é olha todo que belezinha. regradinho, gosta de regra. Não chega atrasado. Se ele vê que vai chegar atrasado na escola, ele começa a ficar nervoso. E ele fica bravo, ele fica, eu não vou mais pra escola, eu vou chegar atrasado, eu não posso chegar atrasado. Então não gosta de chegar atrasado, não gosta de descumprir a regra. A professora pediu pra fazer um trabalho, ele vai fazer o trabalho. Ele tem 8 anos, eu nunca peço pra ele fazer a lição. Olha. Ele vai, Gente, ele sabe. Quando a gente ora na barriga, a gente pede por saúde, a gente pede, né? Vamos pedir uma criança conforme, que goste de regras, que seja obediente, só precisa falar uma vez. Eu sei que não, que existe todo... Sim. Ele tem 8 anos já, então ele já tem mais Já. entendimento. Claro que eu sei que como bebezinho ele precisou de constância, Sim, né? mas vou falar assim que ele até sofreu. Ele é uma criança que gosta de tudo certinho. Até eu entender isso, ele é aquela criança que não gosta de sair. Ele gosta da casa dele. Ele quer ficar em casa. Então, quando a gente que você sai... fala que ele não gosta de dormir fora do quartinho dele. Exatamente. Tinha dificuldade de pegar no sono. Então, é assim. Ele se vai sair, por exemplo, no shopping. Você vai fazer o que no shopping? Eu vou em tal loja. Só uma? Não, vou em 2. Então a gente vai nessas 2 e volta pra casa. Então foi uma, foi na outra, tem que voltar pra casa, porque a gente combinou que ia voltar pra casa. E se acontece um imprevisto, cara, aí você tem que lidar com aquela frustração. Ele fica agitado. Aí você precisa ter o equilíbrio e dizer assim, aquilo ali faz parte da natureza dele e eu preciso de estratégias pra tentar amenizar. E assim, e a questão é, sabe, é só o dominante que vai fazer birra? Não. O dominante, influente, o estável, criança faz a criança birra, faz birra. Mas como eu vou lidar? Então, eu sei, num dia que eu precisei não cumprir as regras, precisei fazer outras coisas, tiveram imprevistos, o Heitor, ele fica nervoso. Aí ele fica agitado, eu quero ir embora, tô com fome, tô morrendo de fome. E ele fica desse jeito, chora. Aí eu, filho, olho no olho dele. Eu precisei
fazer isso, eu precisei demorar, aconteceu um imprevisto, eu preciso que você colabore, eu preciso que você me ajude, sabe? Isso é muito importante, assim, é legal saber o perfil de todas as crianças, é legal, uma informação a mais, mas assim, o principal é se conectar. É olhar no olho da criança. Ah, mas a criança tem 1 ano, 2 anos. Bebê, olhe nos olhos. Olhe nos olhos da criança. Fala com ela. Seja sincero, né, na linguagem da criança. Aquele negócio de ajoelhar na mesma altura, olhar, é muito importante. Faz sentido, né? Então, assim, uma dica. Essa dica, assim, é preciosa, mães. Presta atenção, dica preciosa. Olhe nos olhos todos os dias. Tira um momento, não precisa falar nada. Olhe nos olhos. Fica ali uns 30 segundos olhando nos olhos do seu filho, da sua filha. Se conecte. As palavras não precisam sair. O seu olhar vai dizer: eu te amo, você é importante para mim. Eu agradeço a Deus por você estar na minha vida. Pense, tenha esses pensamentos que o seu olho vai transmitir para a criança. E após esse olhar, essa conexão, dê um abraço longo, um abraço de 40 segundos. Isso é fundamental. E principalmente nessa época, né, cara, que a gente vive assim, né? Peraí que eu tô só um minutinho. Peraí. Teve uma vez que a Olivia falou assim: mamãe, coloca o celular. Eu até postei, eu tenho postado. Ela tava tomando banho, eu tava sentada no banheiro, assim, ó. Mamãe, põe o celular e olha pra mim. Isso ali, meu coração, assim, e olha que eu sou uma pessoa que estou 100% dedicada aos meus filhos. Eu não trabalho, eu não saio, trabalho no celular, né, que a gente tem um canal, faz tudo as coisas. Mas, assim, essa dica que você está dizendo, assim, a importância, a gente não tem noção, cara, hoje é tudo muito novo. Essa telinha entrou nas nossas vidas não faz muito tempo, né? Então, assim, essa geração que está acostumada a ver os pais, né, com a cabeça assim, e sempre, rapidinho, só um minutinho, parece que eles precisam competir com a atenção do celular. Então, a gente tem que falar, a gente tem que pensar que eu preciso olhar para o meu filho, tipo, a que ponto chegamos, né? E assim, vamos refletir quanto tempo você gasta olhando para os olhos do celular e quanto tempo você gasta olhando para os olhos do seu filho. Sim. Forte, hein? Essa daí é frase de post. É de efeito. Essa é e bem pode forte. Transformar. E uma vez eu li eu não lembro, era uma psicóloga, mas uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Ela falou assim: o adolescente que você quer que te conte as coisas, essa conexão vai ser criada na primeira infância. Não adianta você querer que o seu filho adolescente te conte, seja seu amigo, esteja ali para compartilhar as coisas com você, para te pedir informação. Se você não tem essa conexão, se você não constrói essa intimidade, essa confiança com ele na infância, porque confiança e intimidade, elas são construídas. E aí é onde que Ricardo ela tá falando que o Rubem, né, passou para ele uma mensagem muito linda, que existe o pai e o amigo, né? Então, a gente saber a diferença de ser pai, de ser discipulador, de ser orientador, do amigo, que é aquele amigo que fala assim: vamos resolver teu problema, né? Então, não é resolver o problema, a gente precisa orientar. O certo é certo, o errado é errado. Porque tem muitas vezes que eu acho que os pais, com medo do confronto, com medo de assim, mas se eu proibir ele não vai mais me contar, acabam caindo no erro de virar amigo das crianças, conivente com as coisas erradas, e depois vai ser aquele que vai ter que balançar o neto no colo. Muitas vezes acontece isso, criar os filhos do filho. Então, assim, isso é só um recorte de vários problemas que podem acontecer. Nós mães, a gente espera ter um bom relacionamento com o filho, com filha, de falar, conversar, que a filha vai arrumar um namorado, vai chegar, vai chorar no seu colo, vai te contar. É isso que a gente espera. Mas para que isso aconteça, essa ligação tem que ser feita lá na infância. Desde pequenininho, esse olhar nos olhos,
O que é importante para uma criança? Sentar, brincar. Se você quer conversar sobre o namorado, a namorada, as dores, as frustrações lá do adolescente, comece brincando sentada no chão. Comece entendendo as dores dos seus filhos. Porque uma criança cai, machuca. Isso aconteceu mais na geração dos nossos pais. Hoje vem mudando, porque tem muitas ferramentas, tem internet que traz conhecimento. Criança caiu? Não foi nada, não passou, levanta. Quando casar, passa. Gente, a gente caiu, a gente sabe que dói ralar o joelho, a gente sabe que arde, é uma dor. Então, a criança caiu, é importante você O acolhimento. acolher e falar assim: filho, filha, eu sei que tá doendo, não é boa essa dor, eu sei o quanto dói, mas vai passar. Eu tô aqui, dá um abraço, um beijo, vamos cuidar. Entenda que ele está sofrendo. Claro, isso não é nada, é um ralou o joelho, um ralado no joelho. Não, aquele momento é a dor que ele tá sentindo. E entender as crianças. Existem algumas frases que, assim, é muito importante falar para os nossos filhos. Que, assim, eu te amo, pode chorar. A criança pode chorar. Tem dia que ela tá com vontade de chorar. Abraça. Mas não é aquele pode chorar. Pode chorar, que eu não tô nem te ouvindo. Não, Eu já vem fiz isso muito. E eu aprendi com a minha amiga que ela falou assim: Dani, isso não. E eu fazia demais isso. Pode chorar que eu não tô nem ouvindo. Tipo, então dá a sensação que, tipo, Eu não não tô nem aí, importo, não me importo. eu não pensava nisso. Mas isso pode contar na cabeça dele e falar assim: eu posso chorar, mas minha mãe não vai me ouvir. Tipo, E isso vai depender de como a criança vai interpretar. Isso. Por isso que às vezes acontece, eu criei igual, falei as mesmas coisas, só que um ficou diferente do outro, porque vai depender de como vai interpretar isso. sempre tratei meu filho desse jeito. Um é forte e o outro é dodói. Por quê? Porque o forte tem talvez um mecanismo de defesa, ou então recebe as coisas de forma diferente do que o que é mais sensível. E nós, pais, temos que ter essa responsabilidade de identificar e de tratar a mente deles para que ele, como você falou, para que eles sejam adultos saudáveis, para que tenham casamentos saudáveis, né? Porque quando a gente casa, a gente se une como com a outra pessoa e a gente leva tudo pro casamento. Então, assim, quando a gente não tem essa inteligência emocional, quando a gente não tem esse acompanhamento, esse direcionamento, fica tudo muito mais difícil. A gente sobrevive, gente. Porque muita gente vai falar assim: nossa, mas é uma frescuraiada e que não sei o quê. Todo mundo sobrevive, mas ninguém quer sobreviventes, né? Queremos pessoas plenas, sabe? Com as faculdades mentais funcionando direito, com pessoas emocionalmente equilibradas, umas mais sensíveis, outras mais fortes, umas que superam mais fáceis, outras que vivem o luto de forma mais profunda, mas pessoas, né, que entendam quem são, que tenham pessoas ao lado que respeitam o outro, que tem o tempo do outro. Enfim, então assim, eu acho que isso é muito importante. A comunicação, eu sempre falo no meu Instagram, a comunicação é muito importante. A gente ensinar os nossos filhos a se comunicar, a gente se comunicar com eles, porque, Karina, a minha filha hoje tem 2 anos e 8 meses e o meu filho tem 1 ano e 4 meses. É 1 ano e meio de diferença. Ai, nem sei se as contas igual a Dilma, não sei nem se eu fiz as contas certas, mas é 1 ano e meio de diferença. E ela, muitas vezes, faz com ele como eu faço com ela. Não pode, e não sei o que. E a gente começa a se enxergar que eles são esponjas, eles copiam a gente, né? Então, eu já escrevi também muito no meu Insta. Quem nós somos? Qual é a referência que a gente está dando para o nosso filho? Teve um tema sobre diferença que eu falei essas semanas passadas. Como nós, adultos, tratamos com a diferença, como nós, adultos, tratamos como o dividir, para que os nossos filhos vejam em nós e falem assim: olha, a minha mãe sabe dividir, o meu pai sabe viver a diferença. Ou a gente cobra deles o tempo todo, né? E a gente não faz nem 1% do que a gente cobra dos nossos filhos. Algo muito importante que vai aparecer na tela agora, essa pirâmide. Essa pirâmide a gente vê que a base é o ser, o meio dela é o fazer e a ponta lá é o ter. O que significa isso? Que são as crenças que vão ser trabalhadas, que vão ser
vão refletir lá no futuro da criança. O primeiro lá, o ser, é a crença de identidade. Quem eu sou. Depois, no meio, é a crença de capacidade, o que eu faço. E lá em cima, o ter, é a crença de merecimento. Quando a gente fala em crenças, são assim as verdades, as realidades que aquele ser humano que nós acreditamos viver. Então, podem ser crenças limitantes, que vão te colocar ali, vão te limitar no espaço, ou crenças que vão te potencializar, né? Então, vamos pensar na questão do ser, a identidade. Você já viu pessoas que querem só fazer? Porque para elas, a identidade delas é o no fazer. E elas não conseguem mudar disso, porque elas não se sentem capazes. Então elas só ficam fazendo, porque elas não sabem quem elas são. Então elas não, a base da pirâmide, o ser, ela não sabe quem ela é, tá sem identidade. Depois ali a questão do fazer, elas só querem fazer e não sabem por que estão fazendo. E elas não querem nem ter, porque não se sentem merecedoras de ter. Então a base, uma base saudável é a identidade fortalecida. Então fortaleça a identidade do seu filho. Como? Eu te amo, você é importante para mim, você é filho amado de Deus, eu sou grata por Deus ter me dado. Falar de pertencimento é muito importante para a criança se sentir pertencida. O pertencimento é fortalecido ali, eles fazem parte da família. Então eles sabem quem eles são, eles sabem a identidade deles. E o fazer? Encorajar a criança. Você é capaz. Nunca fale pra criança, você não consegue. Caramba, nunca consegue fazer nada. Aquilo vai ficando na cabeça. Faz tudo errado. Aquilo vai ficando na cabeça dela assim, eu não sei, eu não consigo. E vai crescer um adulto achando que não consegue fazer nada. Ah, vai mudar de emprego. Não, eu não consigo. Então assim, a crença de capacidade. Não, encoraje, você é corajoso, você consegue, você pode, vai, faz, ajuda. Não, eu te ajudo. Vai, agora faz. E valorizar a criança. Né? Mostrar que ela é corajosa, ela consegue. E o ter lá em cima, quantos adultos a gente não vê que não aceita ganhar um presente? Meu Deus. Quando você dá um presente pra pessoa, a pessoa não precisa. Tá constrangida. Quando você faz um elogio pro adulto... Ah, eu não sou assim. Não, são os seus olhos. Eu não sou. Não se sente merecedor disso. Fala, Deus. E é muito importante, você merece, eu mereço, a Dani merece, nossos filhos merecem. Por quê? Nós somos filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então nós somos merecedores de elogios, nós somos merecedores... Que lindo. Nossa, paguei baratinho, não vale nada. Não, que lindo. Obrigada, que legal que você gostou. Receba o elogio. Eu não sei. Até mesmo, a gente vê assim, em momentos em igreja, Dani, que quando alguém faz um elogio, fala, nossa, que legal, parabéns, você cantou muito bem. Não, glória a Deus. Glória a Deus. Deus não precisa disso, Ele tem. A glória é dele. É dele. Então, obrigado assim, pelo dom que Deus me deu. Exatamente. Obrigado. Aceita o elogio e agradeça a Deus. Deus, obrigado por ter me dado. Então, assim, seja grato, você merece. Então, sinta-se merecedor. Tem pessoas que não arrumam emprego com salário alto. Ah, não tem oportunidade? Tem, mas ele não se sente merecedor. Não se sente merecedor. Capaz. Não se sente capaz porque não sabe quem é. Agora, quando a criança sabe quem ela é, quando os pais mostram que ela é capaz, que ela merece, vai crescer um adulto com uma inteligência emocional, vai ter autoestima e as coisas vão acontecer. Quanto de nós aqui já entrou esse exemplo seu do salário? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Você entrou numa empresa ganhando... Você é assistente ou você ali, tá na base no início da da sua ali, carreira, sei lá, e tem pessoas com altos cargos, com alto poder hierárquico, e que você fala assim, como que essa pessoa chegou aí? Como que essa pessoa conseguiu? Porque você vê que não tem estratégia, não tem planejamento, é uma pessoa que não tem caráter muitas vezes.
mas é uma pessoa boa de lábia, é uma pessoa que tem autoestima. Não que a gente tem que ser essa pessoa, mas é exatamente isso. Nós, às vezes, temos muito mais valores, muito mais conhecimento técnico, muito mais capacidade de executar um bom trabalho, mas existem pessoas que estão nesses lugares porque a nossa autoestima e essa visão de nós mesmos, nós não somos capazes, e aí dá lugar a essas pessoas que estão cheias de si, mas de uma forma negativa, e que vendem um peixe que nem é esse peixe. E não ocupa o lugar que era seu. Exatamente, você Não dá a chance para essas outras pessoas. Então, isso é trabalhado lá na infância, né? Como no começo eu disse que eu trabalho com casamento e eu faço os casais entenderem, se conhecerem. O autoconhecimento é muito importante, entender como você é para entender o outro. E eles se entendendo, eles vão conseguir entender os filhos e vão conseguir gerar e criar adultos com inteligência emocional, né? Saber lidar com as situações. A situação vai acontecer com todo mundo, acontecem coisas, mas como que você lida com aquilo? É muito importante, desde criança, isso acontecer. Sim. É ali. Eu acho assim que é uma das fases mais importantes. mais valiosas e preciosas. É a primeira infância, ali onde ficam as memórias. É engraçado, não, assim... É muito interessante, é curioso, que o nosso cérebro ele não sabe o que é passado, presente e futuro. Por quê? Ó, passado, presente. Não é mais presente, já passou. Já passou. O futuro não chegou. Não, já chegou o futuro. É muito rápido. Então a nossa mente não sabe o que é passado, presente e futuro. As nossas memórias da infância são memórias que ficam aqui. E nós somos adultos. Hoje, são lembranças. Nós estamos aqui num lugar que lembra a chácara da minha avó. Então me veio a memória da chácara da minha avó. Pá! Memorizou. No meu cérebro, ele tá vivendo isso hoje. Então, coisas felizes que a criança vive, quando ela lembra no futuro, memória, para ela é presente. E ela vai vivenciar aquilo de novo, ela vai sentir aquela emoção. A mesma coisa acontece com coisas ruins. Com certeza. Então, assim, o que a criança vai lembrar, o adulto, nossa, eu lembro de uma coisa que... Na hora que ele lembrou, pum, memória, ficou a memória. Vão ter memórias boas e memórias ruins, é normal acontecer isso. Sim, gente, pelo amor de Deus, é normal. Tá? Somos seres humanos. Porque influencia como a criança, né, memorizou aquilo. Agora, a questão é, quantas memórias boas e quantas memórias ruins? Então, isso é muito importante. E você crescendo, entendendo quem você é, tá mais fácil. É tudo muito mais fácil. É o que a gente falou ali no início. Não é que não vão acontecer as birras, não é que não vão acontecer as coisas ruins ou o mau comportamento. Mas a gente vai ter uma facilidade, a gente vai ter uma clareza, né? Pra agir naquele momento, como você falou. Você sabe como o seu filho é, você tem essa consciência. Ao ponto que quando ele sai ali da rotina e o combinado não foi cumprido por algum motivo, você não pode também se colocar numa cruz e falar assim, nossa, e agora? Não, vai haver ali uma reação dele, mas você já está preparada, você já alinhou as expectativas, então você vai estar preparada, o seu emocional para lidar com a frustração, com a falta de paciência, então você vai tentar de alguma forma ir mais rápido, amenizar o sofrimento, então dizer assim, olha meu filho, você vai ter que passar por isso, tamo junto, né? Você tá sem paciência, eu também tô cansada, mas a gente vai ter que fazer isso aqui. E aí também ajudar o seu filho a vencer essas frustrações e saber assim, olha, eu sou assim, mas eu posso tentar controlar, eu posso tentar, né? Ele só tem 8 anos. E não taxar, por mais que a gente identifica o perfil do dominante influência, não rotular. Você não vai ser assim pra sempre. Você não pode depender disso. Então, você até nasce, mas você pode fazer diferente. Não é porque você é de Você pode mudar. Você pode adaptar. Isso. Não é porque você tem um perfil que você não vai poder fazer outras coisas. Igual, eu sou influente. Então, assim, controle, planejamento pra mim, tipo, eu não quero fazer, mas eu sei que eu preciso. Então, eu preciso. Eu vou fazer. É mais sacrificante. É assim, tá bom, vou fazer, vou gastar mais tempo, mas eu faço. Tem que fazer. Né? Tem que fazer. Então faz parte. Mas era uma coisa, antes de eu ter esse conhecimento, eu falava, que saco fazer isso. Por que eu não gosto, eu não preciso disso, eu já saio fazendo. Hoje eu sei que
faz Quanto parte do meu melhor, perfil é. e eu preciso. Então eu paro, sento lá no domingo e planejo a minha semana. Então é tudo mais fácil. Então isso é gente uma coisa que colhe me facilitou. frutos, né? Sim, é o autoconhecimento. É magnífico, né? E quando a gente se conhece, é muito mais fácil de conhecer o outro, de entender o outro, de entender os nossos filhos. Porque entender uma pessoa sem a gente se entender, A gente nem se entende. É o que eu sempre falo. Como é que a gente vai cobrar a mudança do outro se nós não conseguimos mudar? Eu falei, gente, é tão difícil. Como é difícil a gente reconhecer um orgulho, reconhecer um defeito e como é difícil a gente. Por exemplo, a gente tem todo esse conhecimento, cá, de como falar com os nossos filhos, de como agir, qual é o melhor alimento a dar, qual é a melhor forma de falar. E quantas vezes a gente, com todo esse conhecimento, a gente cai no mesmo erro, a gente volta a falar errado. Eu falo sempre pra minha amiga que ela é a Juliana Criativa, né? Que ela é do comportamento, da disciplina positiva. Eu sempre escrevo pra ela, esse dia eu falhei, hoje eu falhei, mas amanhã eu vou acertar. Porque a vida é assim, né? Nós somos seres humanos, nós somos mães. Aqui, não, mais uma vez, não é um canal para que você sinta peso, para que você... Ai, mais uma coisa que eu tenho que aprender, mais uma coisa que eu tenho que fazer. Ai, que saco. Gente, aqui a gente dá informação para facilitar a sua vida, né? É um canal que a gente tem responsabilidade com o outro. E aqui o nosso protagonista são as crianças. A primeira infância e a mãe. Porque sem essa mãe, essas crianças não existem. Então, a gente quer cuidar de você, a gente quer cuidar das crianças. E a gente dando essas informações para você, passando esse conteúdo de valor, é uma forma de vocês analisarem e falar assim, nossa, se eu tentar, né, eu vou conseguir me relacionar direito, eu vou colher frutos de adolescentes mais compreensíveis, mais respeitosos, né? Aqui a gente não é para dizer como você deve viver ou como você tem que fazer as coisas, mas é uma forma de tentar te ensinar e te mostrar que existem soluções para problemas que a gente acha que não. Todo mundo é assim, que tem que ser assim, que tem que engolir o choro, que quando casar passa. E essas pequenas mudanças, esses pequenos ajustes podem ter uma transformação de comportamento no seu filho. E assim, somos seres humanos, somos mães, somos culpadas de tudo, a mãe é a culpa em pessoa, mas eu quero te falar o seguinte, gente, todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas, assim, todos os dias temos a chance de pedir perdão para os nossos filhos, de olhar nos olhos dele, mamãe falou errado com você, mamãe estava estressada, estava preocupada, é uma conta para pagar, é a quarentena que deixa a gente louca, mas eu quero te pedir desculpa e hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou melhorar, hoje eu vou me conectar com você, hoje eu vou gastar 20 minutos do meu dia só pra te dar atenção, brincar com você, enfim. Então, gente, é isso, a Karina veio aqui para trazer informação, né, de psicologia, informação sobre a mente, sobre o comportamento, né, ela é o trabalho dela, né, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, quem quiser saber mais sobre isso, eu acabei de fazer uma análise do meu comportamento, né, ela colocou aqui para eu fazer, eu ainda não tive a minha devolutiva, estou ansiosa para que ela analise, porque assim, é o que ela falou, eu me conhecendo, análise SWOT, né, que meu marido estava falando, de nós mesmos, a gente vai identificar quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas oportunidades, né, onde a gente pode melhorar, aonde é a minha natureza e que é mais difícil, né, que eu tenho que trabalhar, né, a minha parte negativa que eu preciso trabalhar um pouquinho mais, essa que eu preciso botar mais um gásinho pra ela, enfim, e é isso, gente, vamos atrás, né, do conteúdo dela, é @Karina Farinello, eu vou colocar aqui pra vocês, ela tem também o projeto Preparando a Noiva, que não é só assessoria de casamento, nem a escolha do bolo, não, gente, é todo um planejamento, né, de vida do casal, que é aquela pergunta, o porquê você tá casando? Né? Ela vai trabalhar isso com você, porque é muito fácil a gente casar e a gente se separar, né? E a gente sabe que o casamento é projeto divino, é aliança eterna, nós nos tornamos um
com o outro. Então, antes de você casar, ela estava me contando esses dias, tem um namoro para terminar, tem um noivado para terminar, né? O porquê que você está casando. Então, a Karina, ela vai te ajudar da compra do apartamento, a parte espiritual, a escolha dos padrinhos, enfim. Então, é uma assessoria muito linda. Fala um pouquinho sobre isso, Cá. Então, assim, muitas vezes as noivas estão pensando no evento. Eu pensei, óbvio, quando eu fiquei noiva, comecei a procurar bolo, festa, vestido, decoração. E depois que casa, e aí? A gente não para pra pensar no que vai acontecer depois do casamento. E assim, é muito importante estar com as expectativas alinhadas do casal. E entender que assim, por que eu vou casar? Eu vou casar pra sair da casa dos meus pais, eu vou casar porque eu quero independência, eu vou casar porque eu amo meu marido, né? Assim, eu vou casar pra ser feliz? Não, você não vai jogar a responsabilidade. Não fala nada, ela não vai falar nada aqui. Vocês vão lá no perfil dela, vocês vão procurar ela, porque ela fala tudo isso. O porquê que você deve casar, o porquê que você não deve casar, né? Você que tá planejando, você tá namorando, você que tem orado pelo seu marido, né? O que é um casamento? Você tá preparado para isso? Você quer viver o casamento, né? Casamento, gente, quando a gente casa com uma pessoa certa, é céu na terra. E o ao contrário é o ao contrário. Eu não vou nem falar, mas é. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter. Não é simplesmente uma convenção da sociedade em nenhuma etapa da nossa vida. É a nossa vida. O casamento é a nossa vida. Então, a gente se prepara tanto para profissão, a gente se prepara tanto para tantas coisas, para compra de um carro. A gente vê quanto gasta de gasolina, quanto que faz em não sei quantos segundos, se na estrada economiza, se não economiza, se a marca quando vender vai desvalorizar. E no nosso casamento, né, a escolha do nosso parceiro, a gente não tem esse cuidado, né? A gente deixa a paixão, né, a emoção na hora falar mais alto. Né? As nossas carências, pela nossa falta de conhecimento, né, de quem nós somos, a falta da nossa identidade, a gente projeta no outro a nossa felicidade. Enfim, gente, a gente não vai, né? Porque são 2 horas de conversa. A Karina vai voltar aqui, porque ela é um presente de Deus na minha vida, cara. Ela é uma pessoa que está... Gente, ela está sempre estudando, se profissionalizando. O que ela tem falado aqui, o que ela passou para você, não é da cabeça dela, não é um post que ela leu no Instagram e ela está repassando. Ela estuda, ela se especializa, ela tem um background que eu vou escrever aqui também para vocês, o background da Cá, para vocês conhecerem um pouquinho ela. Vão lá no perfil dela, o Preparando a Noiva, eu vou colocar aqui, o Karina Farinello, que eu vou colocar aqui. Porque vocês precisam, a gente precisa se conectar, a gente precisa ter conteúdo de valor, porque a gente só vê porcaria nessa internet, né? Mas também tem muita gente boa, tem muita gente querendo passar informação para ajudar a gente viver de forma melhor. E inclusive eu quero agradecer pelo convite. Imagina. Eu que agradeço você por vir aqui. O seu canal, ele tem um diferencial, porque o Authentic Mama, ele é informação, mas informação de qualidade, e você não impõe para as mães uma forma, um método. Você apresenta para as mães, para elas entenderem, terem um conhecimento e ver o que funciona na realidade dela, o que funciona na casa dela. Então, assim, porque às vezes o que é muito legal na casa de uma pessoa, na minha não vai funcionar, porque não é na minha rotina. Porque nós somos diferentes. E é muito importante isso, eu acho incrível. E eu vejo que dentro do seu canal tem mães que pensam diferente. Sim. Então, pensam diferente. Então, você que tá no canal da Dani, coloque lá nos comentários a forma que você pensa, o que você concorda, porque ela é muito aberta a falar assim, olha, na minha casa eu faço assim, 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 não funcionou assim. Sim. Eu acho muito legal, porque a gente vai ouvindo e às vezes o que a mãe, uma outra falou, vou tentar na minha casa, vou conseguir. Então, assim, eu acho muito legal. É a questão da conexão do seu canal, a união das mães. Então, assim, é o se ajudar. Né? Porque... Se você tá entendendo isso, é exatamente isso. Porque na minha época, quando os meus nasceram, não tinha. Então somos privilegiadas. Authentic Mamas, vocês são privilegiadas. A gente faz tudo isso
porque a gente quer realmente, eu não quero aqui virar top influenciadora do mundo, eu quero melhorar a vida das pessoas, né? Porque quando a gente tem esse chamado no nosso coração, a gente faz com amor. E eu falo assim, eu falo para 10 pessoas, para 1 milhão. Se eu conseguir transformar o coração de uma pessoa, se eu conseguir ajudar ou melhorar a vida de uma pessoa, para mim tá mais do que suficiente. E esse é o meu intuito do meu canal. É isso, parabéns. Gente, ó, um beijo. Vocês estão aqui com a gente, com os passarinhos, com as galinhas, Delícia. com os cachorros latinos. A gente tá aqui no roof, não, no... Eu ia falar no rooftop. É o rooftop, mas é no... Como é que fala? Na laje. Na laje. A gente tá na laje aqui da casa do Almir, que é o primo do meu marido. Um beijo, Almir. Você vai assistir esse vídeo. É como a Karina falou, é se conectando, se reconectando com a nossa história, com a história da infância dele. Ele tá me apresentando, a gente tá apresentando os nossos filhos, né? É o pé na terra, é pegar a fruta do pé, é a vida do interior, hashtag vida no interior. Interior do coração, que é essa vida que a gente quer viver, trazer memórias para os nossos filhos, trazer memórias para as nossas famílias, valorizar o que realmente importa, porque 2020 trouxe a consciência do que realmente importa para nós e a família está em primeiro lugar, né, aqui. E eu espero que chegue aí também essa importância. Olhem para os seus filhos, se conecte com eles, analisem eles e é isso, que funcionar pra você, top. Não funcionou, escreve pra gente, Dani, não tô conseguindo. A gente vai se ajudar, porque realmente tem dias que dão, tem dias que não dão e tá tudo bem. Tá bom, gente? Então, sejam bem-vindas quem viu esse vídeo pela primeira vez. Quem tá aqui sempre, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estarem aqui comigo. Compartilhem, curtam, comentem, mostrem pra outras pessoas, enfim, façam o que vocês quiserem. E sejam bem-vindos mais uma vez à nossa vida, né? À nossa história. E sigam lá ela, tá bom, gente? Eu vou cobrar. Um beijo e até a próxima.